Júlio de la Flora, influencer, vai estar aqui participando com a gente. O Júlio acho que já deve estar aí. Vamos ver se aparece. O Júlio, ele é... Olha isso aí, cara. Não é um gamer, velho. Nós estamos aqui aprendendo a fazer os bagulhos. Olha como tá o Júlio. Saudade de você, meu brother. E aí, mano, como é que você tá? Cara, tamo aí, né? Já tá com o efeito colateral do isolamento, já? O alcoolismo tá pesado. Foda. Mas nós sobreviveremos, né? Sobreviveremos, enfim. Mas enfim, nós estamos tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos, sabe? Travou. A Flipside tá meio daquele jeito. Pessoal, deixa eu apresentar o Júlio aí para vocês. O Júlio deve ser o maior influenciador da cena de hardware aqui do Brasil. Ele é coordenador e professor da Uniciv, atuou como professor de graduação e pós-graduação em diversas faculdades, como a Unopar, Unifil e FAG, ministrou cursos em parceria com o Senai Londrina, atuou como professor de eletrônica digital e instrumentos de medida na Fundação de Ensino Técnico de Londrina, coordenador da pós-graduação em Segurança da Informação e Ethical Hacking, coordenador da pós-graduação em Ethical Hacking e Cybersecurity EAD, analista de Segurança da Informação, mas podia falar sobre isso, só isso, né, Júlio? Entusiasta, talvez o maior aqui no Brasil de hardware hacking. A palestra dele vai ser Ferramentas para Hardware Hacking. Na apresentação, ele pretende reunir dispositivos essenciais para práticas de exploração em hardware, ferramentas essenciais com baixo custo e grande valor para o aprendizado. Manja muito, comunica muito. Júlio, nós estamos honrados com a tua presença, meu querido. Brigadão. Eu que agradeço. Aí, cara, tu faz... eu vou te falar, mano, eu não conheço ninguém na comunidade do RoadSec que faz mais coisa que você, cara. Toda vez que eu tenho que ler aqui a tua apresentação, tipo, eu não sei... Outro dia falaram assim para mim, Anderson, eu não sei como você consegue, cara, tu é presidente da Flipside, tem o RoadSec, e tem o não sei o quê, e tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá. Aí eu falei assim pra galera, eu não consigo. E aí, toda vez que eu leio o teu currículo, eu penso assim, o Júlio, ele não deve conseguir, então eu fico honradíssimo aí de você ter arrumado tempinho pra estar com a gente. Galera, muito deixo obrigado. Vocês aí, vou pedir uma salva de palmas nos comentários, se aqui isso existe, para o nosso querido Júlio. Júlio, qual que é o seu, meu querido? Tá ligado? A salva de smiles. Cara, valeu, muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui pra gente começar, né? Não sei se eu tô atrasado, acho que 4 minutinhos, né? Era pra começar às 8. Deixa eu dar um share na tela. Share screen, essa screen aqui, beleza. Bom, como o Anderson já comentou, primeiro eu agradeço muito por terem me chamado para fazer parte do evento, dessa segunda edição home do evento, eu fico muito feliz. Eu quero trazer uma palestra para vocês hoje, como muita gente me pergunta nas redes sociais, que tipo de hardware você pode usar para começar, né? Onde compra, o que tem, o que eu preciso ter para começar. Então eu queria trazer algumas ferramentas legais que eu reuni ao decorrer desses últimos anos e mostrar para vocês algumas ferramentas para hacking de hardware, né? Então, o título da palestra é esse, né? Ferramentas para hardware hacking. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Vamos lá. Beleza, o Anderson já me apresentou, né? Então, eu sou coordenador lá da Uniciv atualmente, né? Tem essas pós em EAD aí que podem ser feitas tanto pessoal graduado quanto como curso livre. Vamos começar, então. Para essa palestra, eu gostaria de começar falando acerca das soluções empacotadas. Então, muita gente que está me ouvindo provavelmente já ouviu falar de soluções da Hack5, por exemplo. Então, tipo, Rubber Duck, ou, enfim, Ubertooth, né, que não é da Hack5, mas é uma solução mais empacotada também, tipo Wi-Fi Pineapple, tipo Bash Bunny, entre outros hardwares que são utilizados para segurança ofensiva, né, para red teaming, para cenários de pentest, onde você precisa, enfim, tá em loco, né, tá fazendo testes de vulnerabilidade em loco. O problema é que já era caro esse tipo de ferramenta e hoje, com a alta do dólar, é mais caro ainda. Então, se você vai pegar um HackRF, ele custa aí cerca de $330 a versão original.
puta, $330 hoje na conversão atual deve dar o quê? Uns 150 mil reais, né? Mais ou menos. Um Bash Bunny, por exemplo, $100, né? Até o próprio Rubber Duck, que custa $50, né? 45, $50. Hoje a gente tá meio complicado, né, para comprar esse tipo de coisa, fora imposto, né? Fora taxa de frete, né? Frete, imposto, enfim. E revenda aqui no Brasil também fica muito caro. Então, a minha ideia aqui é sair um pouco das soluções empacotadas, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês é algumas alternativas que são um pouco mais baratas, né? Para vocês poderem executar testes relacionados à segurança e também pesquisa de hardware, porque não só a gente vai tratar de ferramentas relacionadas à segurança ofensiva, mas sim para pesquisa de hardware também. Então tá aí, né? Um infarto cardíaco que acontece quando você vê que um Wi-Fi Pineapple custa $200, né? Ou um HackRF custa $330, $340, ou um Proxmark custa $300. Então vamos lá. Essa aqui é a minha maletinha, né? A maleta que eu vim desenvolvendo nos últimos anos. Então tem bastante coisa nela. E a maioria das coisas aqui são de baixo custo. Então vocês podem perceber que tem vários Raspberries, tem vários Arduinos, tem vários ESPs, tem uma infinidade de debuggers, debuggers para hardware, né, de soluções para JTAG, de hardware e para RFID também. Então, essa não fica tão barato, mas fica muito mais barato do que soluções empacotadas. Claro que para fazer uma maleta grande dessa, você vai acabar gastando um tanto de dinheiro, mas você tendo um pouco de fé, boa vontade e abusando um pouco dos chineses, você consegue montar esse tipo de maleta. E eu quero mostrar para vocês algumas das ferramentas que tem nessa maletinha aí. Vamos lá para frente, próximo. Beleza, vamos começar com esse tópico que é chamado de Hacker Tools. Então são ferramentas para se desenvolver pesquisas de segurança em hardware. O que seria pesquisa de segurança em hardware? Vocês podem me perguntar, tá, existe alguma forma de se comunicar com hardware, diretamente com hardware? E o pessoal que já mexeu com questões relacionadas a IoT e a embarcado sabe que muitas vezes nós temos portas seriais, né? Nós temos interfaces de comunicação serial dentro do hardware para que você possa se comunicar. Então, se comunicar diretamente com o hardware e muitas vezes se comunicar, dar comandos diretamente com o microcontrolador do hardware. Essas plaquinhas que eu estou mostrando aí, elas são, na maioria delas, justamente para fazer isso. Então eu tenho aí o GoodFat42, que foi feito inicialmente pelo Travis Goodspeed, que é um cara, assim, referência mundial na área. Nós temos aí o BuzzPirate, nós temos também o The Shikra, que é da Zipster, ou Shipster, não sei como é que eles pronunciam. E nós temos aí um CH340, que é um conversor serial para USB. E para que serve tudo isso? Bom, essas são ferramentas para que você consiga se comunicar na maioria dos protocolos que são utilizados hoje para comunicação entre hardware ou comunicação entre homem e máquina. Então, quais são esses protocolos? Por exemplo, o I2C, né, protocolos de 1 fio, 2 fios, 3 fios, o UART, o SPI, e também, que não é um protocolo, né, mas sim um conjunto, o JTAG, por exemplo, um conjunto de técnicas, um conjunto é tipo um framework para se comunicar, né, com o hardware, o JTAG. Então, um dos mais interessantes que eu tenho nessa lista é o BuzzPirate, que não é tão barato, mas levando em consideração os outros hardwares, ele vale muito a pena. Por quê? O BuzzPirate, que é esse vermelhinho, ele consegue se comunicar com todos esses protocolos e vários outros. Então ele consegue se comunicar através de I2C, através de SPI, através de UART, outros protocolos genéricos que utilizam 1 fio, 2 fios, 3 fios, né? E o que é legal do BuzzPirate? O legal do BuzzPirate é que ele é de código aberto, você pode fazer um BuzzPirate na sua casa, comprar as peças, né, comprar os componentes, queimar a sua plaquinha e fazer, né, soldar, se você tiver aí habilidades com ferro de solda, ou você também pode comprar ele pronto, ou você pode pedir a placa
a PCB já pronta da China e comprar os componentes e soldar, e tem todas essas possibilidades do hardware aberto. Então, é uma coisa tão legal, porque dá a possibilidade para a gente para investigar coisas que a gente não tinha essa possibilidade. Então, são coisas que talvez fossem seguras por obscuridade antigamente, e que hoje elas perdem essa segurança por obscuridade, porque hoje a gente tem hardware necessário, livre e barato para poder auditar esse tipo de hardware. Então, no que a gente usaria, por exemplo, o GoodFET, ou o BusPart, ou o DeShikra, ou mesmo esse CH340, que custa aí só 63 centavos de dólar? Nós poderíamos, por exemplo, utilizar um roteador. Roteadores Wi-Fi, na maioria das vezes, tem conexão serial. Então, eles têm ali uma conexão serial onde você usa o protocolo UART para se comunicar. A partir dali, você pode acessar o console serial, né? Via TTY. Né? Você pode acessar o console do roteador e dar comandos no roteador diretamente. Claro que a maioria dos roteadores... na maioria das vezes o roteador roda ali uma versão embarcada do Linux, então você está mais ou menos em casa ali, porque você está rodando um Linux. Então todos os comandos que você vai utilizar no Linux são basicamente os mesmos comandos que vai ter dentro de um roteador, porque esse roteador vai estar rodando uma toolbox tipo a BusyBox instalada. Então você tem ali a maioria dos comandos do Linux no roteador. Isso é legal porque para fazer auditoria tem muita coisa que você não consegue pelo front-end do roteador, mas você vai conseguir utilizando esse tipo de ferramenta. Uma outra possibilidade dessa ferramenta é você, inclusive, utilizar ela para fazer dump de firmware. Então você pode usar lá, aqui se atentem para o papel de parede da minha máquina, muito bom. Aqui eu estou fazendo dump de um firmware utilizando o GoodFET. Então percebam, tem um clipe ali, esse clipe está atachado na minha memória flash, que é uma Winbound, e eu estou fazendo o dump dessa memória flash, né, com o clipe ligado diretamente na memória, dentro do roteador. Então olha só, você identifica a memória, né, vai lá, clipa essa memória, né, dá os comandos, dependendo, você pode usar o BusPart, você pode usar o GoodFET, você pode usar o DeShikra, você pode usar vários outros dispositivos que servem para fazer esse tipo de comunicação, e a partir dali você consegue dumpar o firmware. Depois do dump você vai tentar extrair esse firmware, e daí você pode fazer uma análise nesse firmware para saber se existe alguma vulnerabilidade, ou você pode, de maneira mais maliciosa, fazer o dump desse firmware, colocar um backdoor dentro dele e reupar o firmware para o roteador. Então esse roteador vai ficar para sempre com esse firmware com um backdoor dentro. Então, olha só as possibilidades, tanto para segurança ofensiva quanto para análise, né, que você tem através dessas ferramentas. São ferramentas que até então eram quase que impossíveis de se obter, porque eram muito caras e eram de difícil acesso. E hoje em dia, como a tecnologia evolui muito, está muito fácil criar ferramentas, está muito fácil vender ferramentas, e acaba sendo muito barato. Então você tem aí a preços acessíveis, eu não diria barato, mas acessível ao público em geral que quer estudar esse tipo de coisa, né, esse tipo de assunto. Então essa é uma das possibilidades de se fazer utilizando essas ferramentas. Outras possibilidades são diversos outros protocolos que são possíveis de comunicação, que são passíveis de comunicação utilizando esse tipo de hardware. Vamos lá, estou falando aí do BusPart novamente, né? Antes eu falei do GoodFET, vamos lá para o BusPart. Então isso aqui, pessoal, inclusive eu vou lançar um curso aí daqui a alguns meses, né? Algumas semanas, alguns meses, e isso aqui é um pedaço da gravação do curso, onde eu mostrei como fazer um man-in-the-middle ataque no protocolo I2C. Então eu estou sniffando o protocolo I2C. Esse protocolo está mandando informações, eu estou capturando essas informações que estão acontecendo entre o microcontrolador que é responsável pelo display de LCD, né, do I2C, e o microcontrolador principal da aplicação, que seria, no caso, um Arduino, e eu estou sniffando a comunicação entre esses dois microcontroladores utilizando o meu BusPart. Né? Percebam que está aparecendo coisinhas ali na tela de LCD, e eu estou fazendo um sniffing através do pino A4 e do pino A5 do meu Arduino. Por quê? Porque o pino A4 e o pino A5 são os responsáveis ali pela comunicação de clock e dados
do protocolo I2C no Arduino, no caso do Arduino Uno, utilizando ali o ATmega 328P, que é um microcontrolador do Arduino Uno. Esse Arduino que eu estou utilizando é um Arduino Uno, só que ele é a versão standalone, é uma versão mais barata que você consegue comprar para você mesmo soldar. É um projeto bem interessante também, comprar um Arduino standalone e você mesmo soldar, dá para aprender bastante coisa com isso. Para quem está começando, eu acho um projeto aí indispensável. O BusPirate está aí novamente, cara, é uma ferramenta muito legal. E não se atenham só ao BusPirate, porque existem outras ferramentas com capacidades similares ao BusPirate, mas essas ferramentas são ainda mais baratas, porque o BusPirate custa aí cerca de $30, e $30 hoje em dia deve estar uns 250 mil reais, né, como eu falei para vocês. E, entretanto, existem ferramentas aí de coisa de $10, $5, que tem funções parecidas, funções similares, não todas as funções, não todos os macros que o BusPirate tem, mas tem funções similares. E tem ferramenta muito mais cara também. Beleza, aí a gente fala um pouco de JTAG. Eu vou deixar bem rápido aqui a questão relacionada a JTAG, porque JTAG é meio difícil de você definir com poucas palavras, mas ele é um padrão de comunicação. Então, ele é um padrão de comunicação que você usa para se comunicar diretamente com um microcontrolador ou com um microprocessador. Você tem pinos ali que fazem uma comunicação direta. Entretanto, muitas vezes você vai ter esses pinos na sua placa, né, na placa de circuito impresso, aquela plaquinha verde, plaquinha eletrônica que geralmente é verde ou preta, ou enfim, azul. E isso que você não vai saber onde são esses pinos, porque a gente precisa saber onde que é o clock, onde é o TDO, o TDI, o T-clock, e tem vários outros pinos do JTAG, e muitas vezes a gente não vai saber. E aí entra um hardwarezinho muito legal feito pelo Joe Grant, o mesmo que palestrou na RoadSec em 2018, né, que eu tava lá, o cara é incrível, que é o JTagulator. O JTagulator, ele é uma ferramenta, um hardware que serve para fazer uma espécie de brute force nos pinos, né, nas leads, nos terminais. Então ele vai pegar esses TPs, esses test pads que estão ali em vermelho, né, aqui em vermelho, e você vai colocar ali, vai soldar ou, enfim, colocar conectores ali, e você vai fazer uma espécie de brute force para saber quais pinos são aqueles e se aqueles são pinos para fazer a comunicação por JTAG. Então, isso é uma mão na roda, porque você vai fazer uma espécie de brute force, uma espécie de scan, e não vai precisar ler, por exemplo, o datasheet para saber qual pino do processador, né? O pessoal odeia quando eu falo perninha, né? Mas qual perninha ali do microcontrolador é o TDI, o TDO, o T-clock, enfim, são os pinos do JTAG. Bom, aí tem o JTagulator, que infelizmente é bastante caro, então ele custa aí cerca de $175. Mas nós temos outro projeto, que foi da onde saiu o JTagulator, que é o projeto JTAG Enum. E o JTAG Enum pode ser feito com um Arduino. Inclusive pode ser feito com um Arduino Nano, que é um dos Arduinos mais baratos hoje em dia. E o JTAG Enum está aí, disponível no GitHub, código aberto. Você pode modificar, enfim, pode fazer o que você quiser. E com um Arduino Nano você consegue fazer um projeto parecido com o JTagulator. Claro, ele não vai ter controladores de tensão, né, mas ele vai servir para funções básicas, para circuitos básicos. E custando mais ou menos aí $2 na China, um Arduino Nano. Então, cara, isso é muito legal. Aí tem aqui uma identificação de JTAG utilizando o JTagulator do Joe Grant. Aí é uma placa de HD. E percebam como é utilizado, né? Você pega um fiozinho, conecta ali no JTagulator, depois solda nos test pads, e daí você vai usar alguma ferramenta não, você vai usar a interface serial do JTagulator, que já tem um firmware pré-instalado para poder fazer o scan do TDI, do T-clock, do TMS, do T-reset, de todos os pinos do JTAG. Para depois você utilizar o BusPirate, porque como é que você vai se conectar utilizando o BusPirate nos pinos do JTAG se você não sabe quais são os pinos do JTAG e onde esses pinos estão? Então, olha só que interessante. Ali ele identificou, né, por teste, os pinos do JTAG, né, os test pads do JTAG,
e dali ele conseguiu identificar qual era cada porta, né, cada pino. Então, bem legal também, uma opção que é um pouco mais cara, mas tem um bypass, aí você consegue fazer com um Arduino, custa bem mais barato. Aí, rádio definido por software, que é um grande problema para a gente, porque mesmo sendo feito na China, mesmo sendo barato, né, ao extremo, eles ainda utilizam componentes que são caros. E os componentes caros refletem o preço dos SDRs. Então, a gente tem, de fato, SDRs um pouco mais baratos, que são, por exemplo, o RTL SDR, que é aquela versão azulzinha ali, que é o que tem hoje em dia mais difundido e mais barato, que é um receptor de TV digital que foi alterado para ser utilizado como receptor de uma grande range de frequências, que vai ali, se não me engano, de 30 kg ou de 20 kHz, ou de 20 kHz até 1.7 GHz. Então já tem uma range alta, né, de frequência. Mas nós temos, por outro lado, a opção do HackRF. O HackRF, sim, não só recebe, mas transmite também, e transmite lá de menos de 1 MHz até 6 GHz, aí extremamente amplo para receber e para transmitir. E soluções ainda mais caras, né? Eu coloquei ali a Blade RF, mas tem soluções ainda mais caras, por exemplo, soluções da Ethos, entre outras soluções. Uma coisa legal também é que existe uma gambiarra no Raspberry Pi, para quem tiver um Raspberry Pi, onde é possível você utilizar um pino de clock do Raspberry Pi para fazer transmissões. É claro que não vai ser aquela transmissão maravilhosa, cheia, toda zoada, cheia de harmônico, mas você consegue utilizar um Raspberry Pi para fazer transmissões relativamente longas, digamos aí 100 metros, por aí, um pouco menos. Então, existe essa possibilidade. Se você tem um Raspberry Pi e você tem aí um RTL SDR, você tem tanto o transmissor quanto o receptor. Dá para você fazer aí, brincar, pelo menos inicialmente, com rádio, né, com transmissão. Lembrando, né, pessoal, que esse tipo de transmissão é obviamente crime, né, transmitir em faixas de frequência que são reguladas é obviamente um crime. Então não façam isso em laboratório, se vocês forem fazer, com taxas de transmissão muito pequenas, né? Não vai querer transmitir para a vizinhança inteira ou para a cidade inteira, que isso com certeza é crime, né? Mas só para mostrar para vocês que é possível com coisas que você tem no dia a dia, né? Um Raspberry Pi é muito comum de se encontrar, custa aí, um Raspberry Pi Zero vai custar, eles falam que custa $5, mas você nunca encontra por $5, né? Então, geralmente custa $20, 15, 20, $25, um Raspberry Pi Zero. E um receptor de TV digital desse RTL SDR vai custar aí mais ou menos uns $7 também. Quando você tiver mais animado para esse tipo de campo da área, que radiofrequência é um campo da área de hardware hacking, né? Então todo mundo que acaba mexendo com hardware acaba também caindo para radiofrequência, né? Para transmissão e recepção. Aí você pode tentar comprar um HackRF, e esse aí é um dos valores do HackRF, aí $175 é um dos valores do HackRF. Entretanto, existem versões do HackRF que são feitas na China e, consequentemente, são mais baratas. Então, você consegue encontrar aí por coisa de R$400, R$500 um HackRF. Beleza, pessoal? Aí também é um videozinho onde eu mostro uma transmissão de GPS para adulterar o Pokémon GO, e isso eu mostrei na última palestra da Holdsec, né, uma solução de GPS para Pokémon GO. Então observem o que é bem legal, né? Você pode, digamos aí, fazer um fake no GPS do celular. Claro que não vai funcionar em todo celular, e o Google também tem maneiras de remediar isso, mas eu consigo fazer um fake no GPS do celular utilizando o HackRF, onde o HackRF vai fingir que é uma torre, né, que é um satélite de GPS, e vai enviar essas informações para o celular. Né? Meu celular vai ficar confuso e vai achar que eu estou em outro lugar. Então eu utilizei isso para jogar Pokémon GO. Tem na palestra do Holdsec do ano passado, né, da palestra de games do Holdsec do ano passado. Não vou me ater muito a isso. Transmissões aqui, eu não vou poder mostrar para vocês esse vídeo de transmissão, porque requer o áudio, mas eu consegui fazer uma transmissão com Raspberry aí em FM, então aquele vizinho que tá te enchendo o saco com música sertaneja, né? Dá para você transmitir aí na mesma frequência e botar para tocar uma música mais legal. Não façam isso, tá? É brincadeira, pessoal, porque é crime fazer esse tipo de transmissão.
mas só porque vocês têm uma ideia que dá para transmitir com o Raspberry, tanto o Raspberry Pi Zero quanto o Raspberry versão 1, 2, 3, 4, enfim, todas essas dá para você transmitir. Vamos lá então, RFID. RFID, a primeira coisa que a gente tem a falar aí é o Proxmark, que a versão original é bem cara, mas também existem versões chinesas, porque é um hardware open source, é um hardware de código aberto e qualquer um pode produzir hardware de código aberto. Então temos aí o Proxmark, que é para pesquisa de NFC, de RFID, né? Pesquisa de Near Field Communication, né? Dessas comunicações de campo próximo. E temos aí também o UberTUF, que é para pesquisas relacionadas a Bluetooth Low Energy. E para quem gosta de carros, temos aí conectores para CAN, para rede CAN ou para CAN Bus. Então tem aí também o ELM327, que é para você se comunicar com a rede CAN, né? Geralmente utilizado em carros ou utilizada na indústria, né? Robótica, quando você vai controlar braços mecânicos ou alguma coisa do tipo, eles têm alguns que utilizam o protocolo CAN para fazer isso. Beleza, gente. Para a próxima. Algumas plataformas de prototipagem que você pode ter que não são tão caras e é interessante ter na sua caixinha. Então temos o Arduino, claro, o Arduino Uno é sempre muito barato e muito interessante se ter. O Arduino Leonardo também, as versões montadas na China são muito baratas, você consegue comprar aí custando cerca de 3, 4, 5 dólares. O Tense, que é aí um o Tense é o pai do Rubber Duck, né? Foi da onde o pessoal desenvolveu esse ataque de bad USB, eles utilizavam o Tense na época do Tense 2.0. E temos também aí o queridinho dos makers, que é ou o ESP32 ou o ESP8266 nesse caso. Agora a gente já tem versões mais novas, né? O ESP32, por exemplo, e outros ESPs que vêm sendo lançados. Então isso aí é na configuração de Node MCU, onde você tem um microcontrolador muito rápido para os padrões atuais, que tem possibilidade de conexão Bluetooth e possibilidade de conexão Wi-Fi, no caso do ESP32. Então, olha só que bacana, né? Você ter Bluetooth Wi-Fi dentro de um Arduino. É um Arduino com esteroides, né? Claro, ele não usa o mesmo processador, né? Ele não usa a mesma arquitetura, mas você consegue programar ele através da plataforma do Arduino, baixando as bibliotecas corretas. Temos aí uma automatização de tarefas que eu mostrei também lá na última RoadSec 2019, que é como automatizar um jogo, aí o Timberman. Então a gente consegue automatizar utilizando aí um LDR, um sensor de luminosidade, e utilizando um Tense, ou enfim, utilizando um Arduino. Então ele está jogando automaticamente ali, fazendo as previsões, né, de diferença de resistência por conta da cor, ele vai jogando e fazendo as decisões automaticamente. Beleza. Mais um pouco de hardware. Aí quando você já está um pouco mais pensando na pesquisa de hardware propriamente dita, é legal você ter tanto um osciloscópio quanto um analisador lógico, né? Um osciloscópio vai da sua imaginação aí o preço do osciloscópio, porque ele vai desde, sei lá, 30, 40 dólares até 2, 4 mil dólares, até, sei lá, 35 mil reais, 40 mil reais um osciloscópio, né? Tem osciloscópios que são realmente muito caros, e analisadores lógicos também tem analisadores muito caros. Entretanto, tenho aí para vocês uma opção um pouco mais barata. Esse daí é um osciloscópio que já tem analisador lógico, esse Instrustar, é ligado no USB do computador, então ele ficou um pouco mais barato por ser um osciloscópio USB. Não tem lá suas configurações muito, muito boas, então é sempre legal se você realmente for trabalhar com isso, que você tem um osciloscópio com um pouco mais de resolução, um osciloscópio um pouco mais rápido, mas para hobbyistas aí vale a pena ter um osciloscópio. Analisador lógico também, temos um analisador lógico aí chinês, bem baratinho, coisa de 6, 7 dólares, e já quebra um galhão esse analisador lógico aí, que ele é de 24 MHz, né, o megaciclo, se não me engano. Temos aí um CH341A, que é para leitura e gravação de EPROMs. Né? Geralmente tem memórias aí a própria BIOS mais antiga, tem BIOS mais antigas de computadores de placa-mãe que utilizavam esse padrão, padrão aí 24, 25, e também BIOS para
para placas de vídeo, por exemplo. Então, geralmente é um gravador de EEPROM, que é bem barato também, custa $2, né? Então, você consegue gravar EEPROMs, gravar memórias flash com esse gravador, claro, respeitando a série de memórias que ele grava, que é a série 24 e a série 25. Mais um pouquinho. Aqui, pessoal, é uma pesquisa que eu fiz, onde era possível você modificar o comportamento de um giroscópio, de um acelerômetro, utilizando um gerador de sinais, um gerador de funções. E eu utilizei ali o meu hardware, né, o meu osciloscópio, que ele é osciloscópio, analisador lógico e gerador de funções. O que é gerador de função? Ele gera ondas das mais diferentes e diversas frequências e de tipos diferentes de onda, né? Então ele consegue gerar ondas senoidais, ondas quadradas, ondas triangulares, dente de serra, gera ruído e gerar em vários tipos de frequência com várias amplitudes, né? Então percebam que eu achei ali uma faixa de frequência, uma amplitude correta, onde eu consigo fazer o meu celular, o MEMS do meu celular, né, o giroscópio, o acelerômetro do meu celular vibrar junto com a frequência que eu estou gerando através de ultrassom. Então isso aí é um ataque que me gerou uma CVE um tempo atrás, né, num smartphone da Xiaomi, e é extremamente interessante. Isso pode ser aplicado para drones, por exemplo, né, para você zoar ali o referenciamento do drone, né, a telemetria de um drone. Beleza, vou passar rapidinho, que provavelmente eu estou super atrasado já. Esse daqui também, uma outra opção, utilizando o meu gerador de funções, que eu comprei ali, o osciloscópio Instrustar, com gerador de funções, e ali eu faço uma interferência nas telas touchscreen. Então, o que eu faço aqui? Quando eu ligo o meu gerador de frequência numa determinada frequência específica, ele vai criar comportamento anômalo na minha tela de touchscreen. Isso pode ser usado para ataques, mas pode ser usado também para você cheatar em joguinhos, né? Que foi o que eu mostrei na palestra do ano passado da RoadSec. Então você consegue fazer um clique, um autoclique, né? Um clickbot, utilizando essa técnica. Essa técnica é chamada de Ghost Touch. Beleza. Vamos para frente. Aqui, novamente, programadores universais, né? Esse aqui é um programador bem mais top, Universal RT809H, já é bem mais caro, tem opções um pouco mais baratas, mas o legal desse programador é que ele vem com uma série de clips, ele vem com uma série de adaptadores, onde tem uma infinidade, se não me engano, são mais de 15 mil circuitos integrados que ele consegue fazer leitura, né? Gravação e leitura. Então tem uma infinidade de circuitos integrados, né, de memórias, enfim, que ele consegue fazer leitura e gravação. E aí eu estou mostrando como fazer a leitura direto do ATmega do 328P e fazer o dump do binário, né, de dentro do firmware, de dentro do ATmega, fazendo o dump através da minha interface aí do meu RT809H. Olha que bacana, ali eu estou vendo o binário, né? Então vocês veem ali que tem o X, tem o ASCII, e eu consigo até ver coisas, strings, né, no meu ASCII. Então percebam, ó, eu tinha algumas informações ali dentro do meu ATmega, né, dentro do meu microcontrolador ATmega, e eu consigo ver eles porque eu fiz o dump do firmware. Então, bacana também. Aqui a gente chega numa parte bem mais avançada, que é a parte relacionada a fault injection attacks, né, a voltage fault injection, a clock fault injection, a differential power analysis, que era uma coisa que a gente estava tratando ontem na live da Extreme Security, muito legal a live, que foi a live com o Sichel, com o Gustavo Scott, cara incrível, puta de um profissional. A gente estava falando de power analysis, a gente estava falando de fault injection. Então aqui são ferramentas para power analysis, e tem aí para quem quer ir para essa área de fault injection e power analysis, tem aí uma ferramenta bem legal do Colin O'Flynn, que é o Chip Whisper Nano, que custa $50, né? Esse daqui, menorzinho, custa $50 para fins educacionais. Aqui já é a versão Lite, custa $250, que aqui já é mais para testes de segurança mesmo. E a gente tem essa versão profissional aqui do Chip Whisper, que, se eu não me engano, custa $3.800, e o Chip Shouter também, coisa de $2.000, $2.500. Então o negócio começa a ficar feio, né? Aqui legal também um ferro de solda para vocês, não precisa ser esse, né? Mas se vocês quiserem começar a soldar, é legal, né? Soldar componentes eletrônicos e fazer suas próprias plaquinhas. Tem essa estação de solda aí, que é a TS100, tem a TS80 também.
Não é a coisa mais barata do mundo, mas é uma ótima estação de solda pequena, você pode levar para qualquer lugar, inclusive consegue alimentar com bateria. Então, olha só, você tem um ferro de solda que você pode levar no bolso e alimentar com bateria para levar nos eventos, né, para poder soldar nos eventos. Então, quer um kitzinho básico, só para completar? Tem esse kitzinho aí. Então, é sempre legal ter um Raspberry, o Bus Pirate é legal ter também, tem alternativas. Um Arduino Pro Micro, que é, cara, incrível para poder fazer ataques de bad USB, ou mesmo um DigiSpark. Inclusive, o DigiSpark é mais barato, porque ele usa um microcontrolador mais barato. Tem um ferrinho de solda, que não precisa ser necessariamente o TS100, mas um ferrinho de solda aí, com um controlador de temperatura, seria legal para vocês não queimarem os componentes. E também ter um RTL SDR para você poder ouvir os espectros, o espectro eletromagnético, né, para você poder ouvir frequências diferentes do espectro de RF. Né? Então, olha só, um kitzinho básico para vocês começarem. Gente, aqui ataques que você pode fazer com o Raspberry Pi, por exemplo. Então, dê uma olhada nesse ataque chamado de Palm Pi pelo Meme82, vai estar no curso também esse ataque. Outro ataque que é chamado de Pin to Palm, que também vai estar no curso. E, pessoal, eu acho que eu estou estourando o tempo aqui, então eu agradeço muito pela participação de vocês. E, gente, quem quiser me seguir aí no Instagram ou no Twitter, eu tô sempre por aí, no Instagram e no Twitter. Me sigam lá, Júlio Della Flora. Eu sempre posto coisa legal de hardware lá. E para quem gosta de hardware, então eu tô postando quase todo dia coisas bacanas de hardware. Beleza, pessoal? Obrigado, viu?